O caso que eu vou contar hoje é um triste caso de feminicídio, onde a vítima foi morta por motivos de ciúmes, como na maioria dos casos. Era basicamente um cara mimadinho, tentando vencer na vida às custas dos pais, com uma Miss bonitona do lado para se achar. Roda a vinheta. Kimberly era uma Miss que cursava odontologia na Faculdade Metropolitana de Manaus. E Rafael é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Só que ele se mudou em 2017 para Manaus, quando ingressou no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas, Roraima. Eles se conheceram em uma boate em Manaus, mas segundo as investigações, ele já acompanhava ela em suas redes sociais. Eles tiveram um breve relacionamento tóxico e cheio de conturbações. Coisas de poucos meses depois, ele já falava em se casar e ter filhos. Talvez na cabeça manipuladora dele seria mais fácil de manipular ela com um filho dele na barriga. Porém, ela não aceitou. Ela falou que os planos da vida dela eram outros, que ela tinha um sonho de abrir uma clínica de odontologia e não sonhava em ter filhos, muito menos casar naquele momento. Eles viviam terminando e voltando constantemente. Num desses términos, sem ser muito definitivos, eles estavam na casa de uma amiga em comum, até que ela quis ir embora e ele ofereceu uma carona e foram juntos para o apartamento de Rafael. O apartamento de Rafael era bem no centro de Manaus. Eles foram no carro de Rafael, no caso o casal. Era um carro de pessoas que tinham um pouco mais de din-din, se é que vocês me entendem. Ao chegarem no apartamento, provavelmente tiveram algum momento lá entre eles dois, que não importa falar nesse vídeo. E ela foi tomar banho. Nesse meio tempo que ela foi tomar banho, chegou uma mensagem no celular dela. Sobre essas mensagens que Rafael alegou, não existem provas. Posteriormente vocês vão entender o porquê. Ele teria ficado mordido de ciúmes, pegou uma faca e esperou ela sair do banho. Ele cortou o pescoço dela e mesmo depois de ter percebido que ela estava sem vida, ele deu mais 2 facadas na mulher já morta. Detalhe, esse crime aconteceu em maio de 2020. O apartamento dele ficou cheio de sangue e ele não conseguiu limpar. Ele ainda pensou em levar o corpo do apartamento, porém o prédio em que ele morava era cheio de câmeras, então ele deixou o corpo lá e fugiu. Logo depois da sua fuga, ele descartou o celular dela num lugar desconhecido e logo mais pra frente seu carro capotou. Ele também tentou fugir para a Espanha, mas foi logo barrado na fronteira. E nesse meio tempo, ele estava fazendo vários saques de sua conta. Ele se escondeu num casebre no meio do mato e contratou umas pessoas para ser seguranças dele. De alguma forma, a polícia conseguiu descobrir e foram lá atrás dele. E foi praticamente uma mini guerra, porque os seguranças dele brigaram diretamente com policiais, pegaram um pedaço de pau. O que eles podiam, eles pegaram e agrediram os policiais. E os policiais, óbvio, que revidaram. Foi um moidinho lá, mas os policiais conseguiram prendê-lo. A situação pós-prisão foi um pouco tensa, porque a mãe da Miss morreu horas antes do julgamento de Rafael. O pai de Rafael se suicidou e a mãe dele estava internada com câncer. Inclusive, ela deu uma entrevista
para um programa da Record, que eu não vou lembrar agora o nome, praticamente esculhambando as pessoas que moravam em Manaus. Porque enquanto o filho dela estava desaparecido, ela falou que tinham matado a Miss porque a Miss era pobre e sequestraram ele para tirarem o dinheiro dele. Também saíram rumores que a Miss seria uma pessoa interesseira, como se isso explicasse o fato dela estar morta. O julgamento dele começou dia 27 e terminou dia 28 de outubro de 2021. E ele foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Me desculpem, gente, se caso faltou algum detalhe desse caso. É porque é muito complicado de achar esse caso na internet, porque ele não teve muita notoriedade. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!